Atos 16, versículo 16 em diante. Eu quero ler contigo 3 versículos desse texto de Atos. Aleluia. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Você pode dar um amém aí? Tome o seu lugar. Eu vou fazer um pedido a você, preste muita atenção, porque eu quero tomar esse texto e estabelecer um raciocínio comigo e contigo sobre uma ação demoníaca que tem estado presente nesses últimos dias. É uma palavra de confronto, é uma palavra de peso, de batalha espiritual. Então, fique ligado. Esse texto está dentro de uma viagem missionária do apóstolo Paulo. E, num primeiro momento, esse texto, ele pode ficar apenas como um milagre, mais um milagre do poder de Deus. Mas esse texto, ele tem uma verdade muito séria, muito profunda. O texto começa numa narrativa, dizendo para nós como esse texto como esse fato acontece. Observe isso. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração. O texto conta para nós, o início desse texto, é que o apóstolo Paulo está indo falar com Deus, indo buscar a presença de Deus. Quem vai a um lugar de oração, quem sai de casa e vai a um lugar de oração, está em um propósito santo. Amém ou não amém? Está num propósito santo. Quem vai a um lugar de oração não está indo para um lazer. Ele não está indo para uma praia. Não está indo para um restaurante. E por que eu digo isso? Porque quando se vai para uma praia, um restaurante, um lazer, o espírito que está dentro de você, o que te move, é o prazer daquele local. É o prazer do desfrutar aquele local. Não que seja pecado, mas você vai num outro espírito. Se você vai a um futebol, se você vai a um shopping, tem um outro espírito que está te movendo, que está mexendo contigo. A tua alma tem outra imagem, outro desejo. Eu estou falando isso para que fique muito claro para você onde Deus vai nos levar. Aconteceu que, indo nós para um lugar de o quê? O espírito que toca nele, que move ele, que mexe com ele, é um espírito de quebrantamento, é um espírito de fome de Deus, desejo de Deus.
É um espírito de se prostrar diante de Deus. Ele está possuído por um sentimento do alto. Do alto. É isso que está movendo ele. Ele está ligado. Ele está ali. Vamos dar voz aos botões, se ele tivesse, da roupa dele. Fala comigo, Senhor. Me visita, me quebranta, me possui. Revela a tua glória. Esse é o sentimento que está nele. Aí o texto diz assim, presta atenção. Indo nós para um lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem. Para aí. Aí o narrador, que é Lucas, vai dizer para nós que a jovem, ela tem um espírito de adivinhador, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Veja só, isso aí não faz parte do texto, do propósito de oração. Isso aí é só uma identificação do que estava naquela menina. O que acontecia com ela? A verdade vai acontecer a partir de agora. 17. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens são servos do Deus vivo e vos anunciam o caminho da... Observe isso. Seguindo a Paulo e a nós. Aonde Paulo estava indo? Aonde Paulo estava indo? Ao lugar de oração. Então Paulo está indo a um lugar de oração. E de repente, nesse seu propósito, ele começa a ouvir que, seguindo ele, no mesmo caminho, na mesma direção, tem uma moça, uma jovem. E essa jovem, ela vem falando, clamando, ela vem bradando, ela vem anunciando atrás dele. Ela não está vendendo sacolé, ela não está vendendo sorvete, ela não está vendendo nada, ela está dizendo essas palavras: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. O que ela está dizendo é verdade ou mentira? É verdade ou mentira? Verdade. É verdade absoluta o que ela está dizendo. É uma verdade absoluta. É uma verdade absoluta o que está sendo dito. Ora, se o que está sendo dito é uma verdade absoluta, teoricamente, isso teria que produzir em Paulo alegria ou tristeza? Alegria. Alegria. Paulo, no espírito dele, devia ser glória a Deus. Amém. Né? O que é amém? É assim seja. Amém. 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 Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Os céus perceberam isso, a terra está percebendo também. Glória a Deus. É verdade mesmo. Eu sou servo de Deus, do Deus Altíssimo, e eu sou um evangelista. É verdade. Amém. Amém. Isso é verdade. Era para produzir no coração de Paulo um sentimento de realização. É verdade. É verdade. O que ela está dizendo é a mais absoluta verdade. O problema não é a verdade que ela está dizendo. O problema é o que está por trás daquela verdade. Paulo, ele discerne pelo Espírito que, embora seja verdade, aquilo é, na verdade, uma cortina de alguma coisa muito grave que está por detrás. Muito pesada que está por detrás, embora seja verdade. Embora o que ela diz é inquestionavelmente forte. É verdade. Eu sou um servo de Deus, eu anuncio o caminho da salvação, e ela está certa no que diz. Está certa no que fala. Mas o versículo seguinte, 18, vai dizer: isto se repete por muitos dias. Ou seja, toda vez que ele vai à oração, isso está acontecendo. Toda vez que ele vai à oração, isso está acontecendo. É verdade isso. Então Paulo, já indignado não com o que ouvia,
Indignado não com aquela verdade que estava sendo dita, mas indignado com o que movia aquela verdade. Com o que estava por detrás daquela verdade. E o que estava por trás daquela verdade vai acontecer agora. Voltando-se, disse, não a verdade. Disse a quem? Ao Espírito. Não a verdade que estava sendo dita. Ele não vai desdizer aquela verdade. Ele não vai negar aquela verdade. Aquilo é verdade. Ele vai dizer ao Espírito que está por trás daquela verdade. Disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, eu te mando. Retira-te dela. Ou seja, há alguém nela que está por trás da verdade que ela diz. Eu te mando embora. E ele e o Espírito, na mesma hora, o que tem? Saiu. Essa moça, ela é atormentada, ela sofre por uma coisa chamada espírito, diga, espírito de manipulação. A gente pensa que o espírito de manipulação, ele atua, ele age apenas na dimensão das trevas pelas trevas. A gente acha que o espírito de manipulação, ele age, ele atua apenas do inferno para o inferno. Não. O espírito de manipulação, ele também age através de verdades. Verdades estão sendo ditas, mas essas verdades, elas têm por detrás o espírito de manipulação. O apóstolo Paulo, nesse texto, está dizendo para nós, irmãos, que é dever da igreja, e é dever de homens e mulheres de Deus, discernirem as verdades que estão ouvindo, e em discernindo, agir com a autoridade de Deus, que está escrito lá em 1 de João, capítulo 3, versículo 8, que Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Nós estamos vivendo um tempo tão complexo, ou tão estranho, que um fato que veio à tela no mundo de hoje, quase que está passando desapercebido. Porque nós estamos falando hoje de uma situação muito complexa no país, situação política, econômica. Estamos falando de a maior nação do mundo, que tem um presidente que a cada dia ele tuita alguma coisa e há mais um escândalo global. Estamos falando de um norte-coreano meio parafuso, meio fora do lugar, que todo dia solta um foguetinho com uma ogiva e diz que vai explodir alguma coisa. Estamos falando de coisas que são díspares de ponta a ponta, de norte a sul, de leste a oeste. Aí em plena nação americana, um fato, uma notícia, veio à tela no mundo global. E como é que nós lemos essa notícia? Coloca a foto aí, eu quero falar nesta manhã sobre esse espírito de manipulação. Coloque aí a foto que eu mandei colocar. Olha essa foto. Uma família feliz. O pai, de gravata borboleta, olha lá, que lindo. A mãe, de branco, 13 filhos. 13 filhos. O de mais idade tem 29 anos. Isso não aconteceu na Mongólia. Isso não aconteceu num vilarejo da Albânia. Isso não aconteceu num micropovoado no continente da África. Isso aconteceu na Califórnia. Eu disse Califórnia, nos Estados Unidos da América do Norte. O país que tem o exército mais poderoso do planeta, que tem as forças de segurança, que perseguem até pulgas e carrapatos. Esse país que tem o FBI, que tem a CIA, que tem a NSA, esse país que
não enxergou que numa casa de classe média, na Califórnia, um casal ganhava um filho atrás do outro, numa sequência de quase 3 décadas, 29 anos. E que a vizinhança nunca via as crianças brincando no quintal. E que a vizinhança nunca via nem o volume de voz naquela casa. Que mantinha os filhos acorrentados em casa, estão todos aqui esquálidos. Aqui tem criança de 18 anos, mas que tem corpo de 10. Subnutridos, ausência total de vitaminas. E o plano deles era ter mais um filho. Eu procurei ler um pouco dessa notícia. E um vizinho, certa vez, encontrou 2 filhos na calçada e cumprimentou eles. E o vizinho disse, eles congelaram. Eles congelaram quando eu cumprimentei. E eles tentaram se tornar invisíveis de mim. Eu achei estranho, porque não era uma reação normal de uma pessoa normal. A família deles dizem que nunca pôde falar com as crianças pelo telefone. Não recebiam visitas de nenhum parente. A casa era um bunker fechado. Ninguém podia ir nessa casa. Para não ter que colocar os filhos na escola, porque a lei americana é muito severa nessa área, ele criou uma própria escola na sua própria casa, não religiosa, onde ele disse para o órgão americano que cuida da educação na América do Norte, no país do primeiro mundo, que ele dava aula em casa. E a liberdade americana na sua Constituição, ela permite isso. Então ele era o próprio professor. E ninguém foi conferir. Nunca nenhum fiscal da área educacional foi lá conferir qual era a grade de ensino que estava sendo aplicada. Sabe o que me assusta? É que esse homem conseguiu durante 29 anos manipular 13 filhos. E quando comprava roupas todas iguais, ia passear na Disney, ou ia na Califórnia, renovar, na Califórnia mesmo, numa cidade lá, renovar votos, todos estavam assim, com riso nos lábios. A pergunta, rindo de quê? A polícia, o inspetor da cidade de Trump, falou que nunca viu nada igual, de tão dantesco. A casa é fétida, é imunda, é suja, uma verdadeira barbárie. As crianças eram punidas assim. Alguém fazia uma bagunça, pegava uma torta de maçã ou de pêssego, botava na mesa e comia na frente das crianças. E a punição era as crianças ver aquela torta e não poder comer. E o que sobrava, deixava na mesa e acorrentava os pés das crianças. 29 anos. Os corpos todos são atrofiados. Não tiveram o crescimento natural. Não cresceram, não ganharam corpo, não ganharam musculatura, não pegaram sol. A pele é doente, o corpo é doente. Isso aconteceu na América do Norte e aconteceu agora. Com toda certeza, não precisa ser muito inteligente. Isso vai gerar livros e vai gerar filmes. Um fato real. E com toda certeza esse filme já deve ter diretores, roteiristas tentando bancar. Já estão presos e a multa é $9 milhões para cada um deles.
Mas o país inteiro está paralisado. Talvez o moço de Washington roubou um pouco a atenção disso, da gravidade disso. Nesta manhã, orando a Deus, uma palavra para esta igreja que eu tenho o dever de ser pastor. Deus colocou isso no meu coração. Espírito de manipulação não é só lá na Califórnia. É aqui no Brasil também. A manipulação espiritual. A manipulação familiar. Há maridos que manipulam as suas esposas. Manipulam com imposições, com ordens. Há pais que manipulam filhos. E a manipulação é tão forte que atrofia até o desenvolvimento natural desses filhos. Hollywood já nos deu alguns filmes em que a mãe era tão severa na criação que anulou o desenvolvimento do filho para constituir uma família. E a mãe o proibiu de casar. E a mãe o proibiu de viver uma vida independente. De viver o princípio de Deus, que é deixar a pai e mãe, apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Porque a influência da mãe era tão forte, que afetou tudo. Afetou a carreira profissional, afetou o emocional, afetou tudo. É o poder da manipulação. Isso é mais sério do que a gente pode pensar. Isso é seríssimo. Pessoas que sofrem a manipulação transformam-se em verdadeiros zumbis da sociedade. Em verdadeiros zumbis. São homens já com barba na cara, adulto, e que não faz nada se a mamãe não permitir. Que não faz nada se a mamãe não deixar. Não faz absolutamente nada. E o contrário também é verdade. São pessoas que casam, constituem o casamento, mas nunca vai dar certo. Eu lembro de um casamento que eu fiz, daqui no Campo de Bom Sucesso, numa congregação, que naquele dia aquele pai me deixou literalmente na carne. Ele conseguiu me deixar na carne. Esse meu jeito extrovertido de ser, na hora que o pai entrou com a menina, e veio até mim e dá o beijo para me entregar, para começar a cerimônia, ele diz na minha cara, e diz para ela, na minha frente eu escuto: filhinha, qualquer coisa, o teu quartinho está lá em casa. Eu olhei para aquele pai, e como eu não gosto de perder a viagem, né? Eu falei: o senhor falou o quê? Não perca a viagem. O senhor falou o quê? Você disse o quê? Eu tenho nariz de palhaço aqui? Você disse na minha frente, qualquer coisinha, o quartinho dela está lá? O que eu estou fazendo aqui? Não, tu não quer que eu faça esse casamento. Não. Tu está de brincadeira. Aquilo me deixou muito incomodado. Como um pai que banca um casamento para uma filha, que banca a despesa de um casamento, leva uma filha pelo corredor da igreja e quando chega diante do pastor diz, para o pastor ouvir: querida, qualquer coisa, teu quartinho está lá. O que eu estou fazendo aqui? É isso mesmo. É isso mesmo. Aí você percebe que o espírito de manipulação é uma coisa real. É aquele espírito que em alguns lugares, e aqui desse altar você não vai ver isso, você pode ouvir de alguém que não é do altar, dizer para o outro: olha, se sair daqui eu te amaldiçoo. É quase que mensalmente eu escuto pessoas falar: pastor, eu não estou bem, mas
Eu tenho medo de tomar uma decisão. Por quê? Porque o meu líder falou que me amaldiçoa. Ele falou que se eu sair, vai morrer todo mundo. Eu vou perder o emprego, eu vou passar fome, eu vou desgraçar a minha vida. Ele falou isso? Falou. Ele falou isso. Esse demônio de manipulação, ele tem que ser vencido, irmãos. Ele tem que ser vencido. Nós não seguimos, homens ou mulheres, nós seguimos ao Senhor e a palavra. Ao Senhor e a palavra que nós seguimos. Eu louvo a Deus por uma menina dessa família. Uma menina. Isso vai dar um filme lindo. E eu acho que eu vou querer assistir. Acordou cedinho, pulou a janela 6 da manhã. 6 da manhã, ela conseguiu pular a janela. Levou um telefone celular que estava desativado em casa, ela achou. Eu não sei se o Brasil também tem isso, mas na América você consegue usar um telefone mesmo sem linha. Não sei se o Brasil já tem essa tecnologia. Ela pegou um telefone numa gaveta, jogado fora, inutilizado. E lá esse telefone mesmo sem linha, a tecnologia americana, né? Esse high-tech americano, permite isso. Ela ligou para o 911, para a polícia. Os pais deixaram o telefone jogado, numa gaveta, no canto qualquer lá, porque não tinha mais chip, estava anulado o telefone. Mas de alguma maneira, a memória RAM, a placa, alguma coisa, consegue fazer a ligação. E ela ligou para o 911. Quando a polícia chegou, e lá a polícia chega rápido mesmo, olhou para ela, aquela garota, achou que ela tinha 17 anos. Achou que ela tinha 10 anos. Não, tem 17. O guarda olhou, oh my God. How old are you? Quantos anos você tem? Sério? Corpinho de 10. Parece que nem desenvolvimento teve de nada. E ela contou a história. E o guarda não acreditou naquela história. Nós estamos na Califórnia. California Dreams, né? Califórnia. O guarda pede reforço. Tem uma moça aqui contando que fugiu da prisão da casa que mora. Você estava sequestrada? Não, a gente mora com os pais. Quem mais? Eu e os meus irmãos. Tem mais 12 lá em casa. Mais 12. A polícia vem e entra pela primeira vez na casa. E a própria polícia quase que passa mal com o que vê. Não sabia se entrava na antessala do inferno, onde estava entrando. Onde estava entrando. Crianças acorrentadas com corrente. Filhos. Filhos acorrentados. O mais triste, irmãos, é que a família agora está se punindo. A família, quer dizer, a árvore genealógica deles. Eles eram muito fechados. Nunca nos convidaram para ir lá. Não podia falar, nunca falei com nenhum deles. Só sabia assim, nasceu mais uma criança, é menino. Vamos marcar para visitar. Depois já tem 29 anos. Depois. Outro dia a gente se encontra. Outro dia. De que estão rindo? Irmãos, manipulação é um espírito do diabo. É um espírito satânico. Que está bonitinho no nosso meio. Olha a cara desse cidadão. Olha a cara dessa mãe. É a mesma mensagem de Paulo indo para a oração. Este é um santo homem de Deus. Anuncia o reino, a palavra. É a coisa bonita. É a coisa bonita. É a coisa bonita.
E essa tragédia, ela está aí em tudo que é segmento. Em tudo, desde um assédio moral, desde um político que está assediando a uma secretária. O tema de hoje agora, dessa semana, vai ser as jornalistas em Brasília que são assediadas pelos políticos. Jornalista de tudo que é meio de comunicação. Quando ele olha para ela, não vê ela como uma jornalista. Vê como uma fêmea que ele quer levar para a cama. Há até um programa de humor aí, que faz uma chacota com a delação, e ele diz que ele quer o telefone celular de uma jornalista. Quer o telefone celular dela. Como se ela fosse um produto, uma alcatra pendurada no açougue. A manipulação. A manipulação é um demônio que está sutil em tudo que é lugar. É a manipulação numa classe de alguém que, de forma sutil, ela é muito espiritual, mas sutilmente ela vai prendendo. Sutilmente ela vai criando, estabelecendo dependência. Aí você entra naquele nível assim, eu estou pensando em comprar um carro, mas primeiro vou ligar para o irmão. Eu estou pensando em me mudar, mas primeiro vou falar com aquela irmã. Porque aquela irmã, o que ela fala, eu vou fazer. Há uma cena, eu ainda não era pastor dessa igreja. Rua Pesqueira 45. A dirigente da oração, círculo de oração. Sempre gostei de ser porteiro, estou na porta. Lá vem uma pessoa subindo a pesqueira, suada, a consagração era de manhã, devia ser umas 10 horas da manhã, ela vem limpando a testa. Eu estou na porta, diácono da igreja, Pai do Senhor, ela, Pai do Senhor. É consagração, está tendo? Falei, tá. A irmã está aí, a fulana? Falei, não, hoje não. Puxa vida, ela vai vir? Falei, eu não sei. A irmã deu meia volta, foi voltando a rua. Aí eu estou desligado, ela está voltando. Eu corri atrás dela. Ô varoa, vem cá, você vai embora? Vou. Mas tu não veio para a consagração? Vim. Mas tu não vai ficar? Não. Por quê? Porque eu queria só que a irmã orasse por mim. Eu falei, mas eu sirvo. Tem gente lá que vai orar pela irmã. Não, eu só quero se for ela. Você não percebe que se você não crescer na palavra, você não percebe que se você não crescer na palavra, isso pode arruinar a tua vida. Ainda não sei o nome da garota que pulou a janela às 6 da manhã, mas eu vou chamá-la de bem-aventurada. Eu vou chamá-la de redentora de uma família. Eu vou chamá-la de alguém que quebrou o demônio da manipulação contra 12 outros irmãos. Eu vou chamar ela de bendita. Porque ela conseguiu quebrar aquele demônio e pular daquele local e chamar a polícia. E a polícia chegou e mandou todo mundo, soltou todo mundo. Estão internados, estão agora passando por terapias, por tratamento, por suporte. E eu peço a Deus, irmãos, que o Espírito Santo sare o emocional de cada um deles. É minha oração. A minha oração é que cada um deles seja curado no seu emocional. Curados no seu emocional. Curados. Já teve manipulações de pai que prendeu a filha em casa, você deve ter visto. E fazia sexo com a filha. E ela ganhou dezenas de filhos desse pai. E só veio à tona porque um dia uma criança adoeceu. Eu fiquei pensando onde estavam os órgãos de segurança. Eles devem estar todos se punindo o tempo todo. Porque são capazes de vasculhar uma mala, um tênis. São capazes de vasculhar tudo. E foram incapazes de perceber uma tragédia continuada por 29 longos anos. Quem tem manipulado você? Quem tem dito para você que vai ser do jeito que estão dizendo que vai ser?
Talvez o ápice da manipulação chama-se Jezabel. Uma mulher que conseguia manipular um homem, um marido, um rei e um reino. Ela conseguia manipular. É um demônio que Deus vai tratar dele lá no Apocalipse. Irmãos, em nome de Jesus, nós somos chamados para olhar para Jesus. Nós somos chamados para seguir a Jesus. Nós fomos chamados para olhar a palavra. Nós somos chamados para a palavra. Não está conosco, mas está em casa doentinho. Pastor Arcelino Gomes, um decano dessa igreja. Hoje está beirando já os 100 anos. E ele dizia, quando estava atuante aqui na igreja, dizia para a igreja, no escuro de terça-feira: olha, todo mundo tem que ter uma peneira, todo crente tem que ter uma peneira, peneira da palavra. Tudo que você escutar, tudo que falarem para você, tudo que te disserem, você pega a peneira e passa na peneira. Parece que eu vejo aquele homem pregando na terça-feira na pesqueira, Arcelino Gomes. Todo crente tem que ter uma peneira. Diga assim: todo crente tem que ter uma peneira. Aí tudo que você escuta, tudo que te fala, você pega assim, pega, bota na peneira e faz assim. O que ficar é coisa boa, o que passar é lixo. Você tem peneira? Você tem peneira? Às vezes a gente quer manipular, quer influenciar. Você pode até emitir opinião. Você pode até emitir opinião. Mas o fato de você emitir opinião, você não pode determinar o resultado. Eu já tive casos na minha vida familiar que eu emiti opinião, mas eu não determinei o resultado. Posso citar 2. Está aqui meu filho hoje, pastor Samuel. O dia que termina a universidade, e eu digo assim: vai agora para a FGV fazer um curso de pós. Ele falou assim: não, pai, eu vou sair do país. Eu falei: o quê? Como? Perdeu o juízo? Não, pai, eu decidi, vou sair. A carne dizia assim: proíbe. Pega o passaporte dele, esconde, rasga, dá um fim. Porque o visto americano foi por causa do pai. Mas eu falei: não tenho esse direito. Eu não tenho esse direito. Bota fora, fui para o Maracanã, fui ao aeroporto. Eu estava arrasado. Falei: meu Deus, que loucura que ele vai fazer. Mas eu não impedi de fazer. Eu não impedi. A outra é minha filha caçula. O dia que começou, sentado ao lado dela, um carequinha, contando história no ouvido dela. Minha esposa lembra, eu desci e falei assim: Luciane, quem é aquele indivíduo? Caçula, criada leitinho de cabra, nível superior. Aí lá vem ela com aquele cara carequinha. Oi, pai, benção. Eu falei: Deus abençoe. Olhei para ele assim de alto a baixo. Ah, Jesus, me dá graça. Quem é você, cara? Não, sogro? Tá maluco, cara? Perdeu. Te conheço da onde, ó? Te conheço da onde, o seu minhoca? Distância, meu amigo. Distância. Não sei quem é o cara. Aí começamos a caminhar junto. Ela falou assim: pai, eu estou gostando dele. Eu falei: me quebrou. Me quebrou. Minha filha, o que eu faço? Vou para o joelho. Aí tu vai para o joelho. Mas nunca disse para ela: não, acaba. Não. Vai para o joelho. Diga assim: joelho resolve tudo. Fui para o joelho. Acredita que esse moço ganhou meu coração? Conquistou meu coração. Virou um filho amado no mesmo nível de um filho. Um pai exemplar, um marido exemplar, um homem de Deus exemplar. Sabe, irmãos, eu fico vendo gente que está arruinando vidas. E o duro que você vê isso dentro da igreja. Já atendi gente dizendo assim: pastor, chorando, eu queria, mas meus pais não aceitam. Mas por que não aceita? Porque não gostou.
Eu já falei que quem vai casar sou eu, mas não adianta. Aí vai criando um espírito tão infernal. Aí você vai lembrar de Jim Jones, que consegue levar quase 1.000 americanos para Guiânia. E consegue fazer com quase que 1.900 e poucos americanos tomem veneno. Porque a terra está muito podre e não vale viver nessa terra podre. E quase 1.000 americanos tomam venenos e viram cadáveres na Guiânia. O poder da manipulação. Eu quero nesta manhã levantar um clamor por todo tipo de manipulação que esteja sutilmente presente no meio de alguém aqui. Pastor, eu queria estudar, mas não posso. Pastor, eu queria... Irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério. Não tem muito tempo atendi alguém, fazia engenharia. Eu disse engenharia. Aí começou a namorar um rapaz que não tem nível superior, deve ter o antigo primário um pouquinho, ou talvez o meio ginásio. E disse para ela, não precisa estudar, eu vou trabalhar e te banco. E essa menina parou o curso de engenharia no meio do curso. No meio do curso. Porque o queridinho que ela foi namorar e acabou casando, proibiu ela de concluir o curso. Os anos passaram, e um belo dia essa pessoa soltou assim do nada. Eu quase fiz engenharia. Quase por quê? Não, deixa para lá. Aí você catuca um pouquinho mais. Não, é porque ele não gosta. Falou que ela tinha muitos rapazes na faculdade. E eu era muito bonita. E alguém olhar para mim. Eu já estava no meio do curso. Ela parou um curso de engenharia. Parou um curso de engenharia. Porque o namorado manipulou-a. E ela trancou o curso. Eu quero nessa manhã fazer um clamor aqui, irmãos. Por todo tipo de manipulação que existiu. Para que Deus desfaça isso hoje. Talvez tem sonhos aqui que foram abortados. Foram rasgados. Porque você sonhou aquilo. Mas alguém te manipulou e você perdeu aquele sonho. Talvez alguém aqui pensou em ser militar, pensou em sair do país, pensou isso, pensou aquilo outro, e pensou, mas ficou no pensamento, porque alguém manipulou. Alguém manipulou. Alguém manipulou e negativamente cancelou aquele teu sonho. Irmãos, ninguém vai te manipular. Amém? Diga, ninguém vai me manipular. Ninguém vai te manipular. Porque se você aceita a manipulação, você se transforma num escravo. Eu vou repetir isso. Se você aceita a manipulação, você se transforma num escravo. Se José aceitasse a manipulação da esposa de Potifar, se José aceitasse aquela manipulação, bonito, seu gato, gostoso, seu lindo, deita comigo. Se ele deita com ela, José viraria um escravo sexual. Ele seria um judeu, deitando com uma mulher egípcia, mulher do chefe da guarda de Faraó, mas jamais sairia dali. Um escravo sexual. A manipulação, ela desgraça a vida, ela escraviza. Eu glorifico a Deus porque o Espírito de Deus está agindo na terra. Aqui está o exemplo. 13 pessoas resgatadas. Você devia dar um glória a Deus por isso, irmão. 13 pessoas resgatadas. 13 pessoas. 13 pessoas. 13 pessoas resgatadas. Já fiz gabinete aqui de gente que um dia falou, pastor, fui manipulado pelo meu pai. Que diz assim, fulano, não vou falar o nome não. Pega lá o cigarro e acende para mim. Traz aceso. Ele contou para mim uma história que eu falei, eu não acredito nisso. Pastor, foi essa a minha vida. Com 6 anos, já fumava maconha. Mas antes, ele já pegava o cigarro e acendia. O pai dizia, pega lá o cigarro e traz aceso. As que tinha 5 aninhos, pegava o cigarro, acendia quase queimando o dedo.
e trazia o cigarro para o pai. É o espírito de manipulação. É o espírito de manipulação, irmãos, que está aí desgraçando vidas. Eu não sei que tipo de manipulação você sofreu. Eu não sei que tipo de manipulação, sutil ou não sutil, você sofreu. Eu não sei o que fizeram contigo, tentando enterrar um sonho que você teve. Um dia, quem sabe, você falou, eu quero ser um atleta, eu quero ser um músico, eu quero ser isso. Mas não, meu pai não deixou. Meu pai não deixou. Meu pai não deixou. Eu faço exercício com um vizinho meu. Hoje está bem de vida. Mas ele era um atleta, ele jogava bola. Ele era tão bom de bola que ele entrou para o Fluminense. Garoto, foi treinar no Fluminense. Um dia ele chegou em casa e falou para o pai. Estava onde? Eu estava jogando. Aonde? Ele... Laranjeiras. Laranjeiras? Aonde? Aí ele teve que falar no Fluminense. O pai pegou ele e deu-lhe uma pisa doida. Naquele tempo, futebol não dava dinheiro. Naquele tempo, futebol era coisa para desocupado. E o pai dele tinha uma lojinha na Tijuca. Quebrou ele no sarrafo. Aquela coisa, se eu souber novamente, eu quebro a tua perna. Ele teve que abandonar a carreira de futebol. Hoje já está com 50 e poucos anos. Jogava muita bola. Se papai não fosse do jeito que era, eu podia ser um grande jogador hoje. A turma que jogava com ele virou estrela do futebol. Mas o pai manipulou ele. Irmãos, Deus trouxe essa manhã para mim e para você hoje. Talvez uma palavra que você escuta o tempo todo. Você não cozinha nada. Você é uma ridícula. Você não sabe falar. Você não vai ser comigo porque tu não sabe falar. Tu não é social, tu não tem etiqueta. A gente escuta isso o tempo todo. Não tem etiqueta, não tem educação, não sabe. A vida completamente arruinada. Se você não te pedir a Deus graça, esse demônio vai te escravizar. Esse demônio vai te escravizar. Eu quero levantar um clamor nesta manhã contigo, comigo, com você. E a gente vai dizer, Deus, muda a nossa história hoje.